Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Vamos dar continuidade ao mega curso gratuito de Magia do Caos, hoje nos focando em Nietzsche e sua influência no ocultismo. Estamos agora na página 21 do livro Vero, disponível gratuitamente em PDF lá no grupo de Magia do Caos e também no clube de autores, caso você queira ter a edição impressa por um preço. Muito bem. O conceito de caos, ele é anterior a todos os ocultistas e filósofos que a gente conhece, porque começou lá na Grécia, com caos sendo o primeiro, caos sendo daquilo de onde tudo surgiu. Mas Nietzsche foi além e ele disse o seguinte: eu vos digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante. Sem o caos dentro de nós, como poderíamos fazer um feitiço? Como poderíamos fazer magia e bruxaria se caos para nós é essa essência? Pois é. É importante lembrar que Nietzsche era apenas 42 anos mais velho que Speer, o avô da magia do caos, e 31 anos mais velho que Crowley, o pai de Telemann, da religião e filosofia de Telemann. E ele nasceu na Prússia em 1844. Então você vê aí como as coisas estão interligadas. Também é importante ressaltar que foi através de Nietzsche foi a grande inspiração para diversas correntes filosóficas e correntes da psicologia, incluindo Freud e Deleuze. Para Aleister Crowley, o pai de Telemann, Nietzsche era considerado um dos profetas de Telemann. Ele seguiu os passos da irmã do Nietzsche, da Elizabeth, ao querer tornar Nietzsche como uma espécie de místico, como uma espécie de avatar de Thor, o deus egípcio da sabedoria. Só que hoje nós não vamos nos focar na influência de Nietzsche para Telemann, vamos nos focar na influência de Nietzsche para a magia do caos, apesar dele ser a base de tudo. E para isso a gente tem sim que lembrar de vontade, da potência, que é realmente a chave para a filosofia nietzschiana. O conceito de vontade de potência foi criado por Nietzsche como base para o desenvolvimento de outras ideias. Quando a gente pensa em potência, a gente pensa no quê? Quando você pensa num homem potente, algo forte, algo que tem poder. Quando a gente pensa em vontade, a gente não vai falar a respeito de vontades pequenas do dia a dia, como a vontade por chocolate, a vontade carnal. Não, é a vontade com V maiúsculo, a força que está em tudo, inclusive além da vida orgânica, mas também na vida orgânica, nas reações químicas que você pode imaginar, até a mente humana. Então essa vontade de potência, ela é como se fosse uma força que procura a sua expansão, que procura o seu melhor, que procura o seu progresso, por assim dizer. Então existem, segundo o artigo que eu coloquei aqui dentro do capítulo como citação, um jogo constante de forças instáveis. Então nós temos a vontade como se ela fosse uma sede de dominar, uma sede de existir. E assim vai. Então na página, por exemplo, 27, segundo o artigo da razão inadequada, apenas através de Nietzsche, sendo completa e plena de si, a vontade de potência pode ser aquilo que dá sentido e cria valores. Ela cresce e se ultrapassa. Não há falta a ser preenchida, é excesso que transborda. Não há busca, ela dá. Não há procura, cria
não aspira, compõe, não exige, inventa, não interpreta, fabrica. E este é o dever e direito do filósofo, criar valores. Ou seja, também é o dever e o direito de nós místicos, de nós ocultistas, que é justamente criar essa realidade, que é buscar a nossa vontade, buscar essa força de dominar, de se expandir. Então, como eu disse aqui, a vontade não quer dizer nada de vontadezinha pequena, mesquinha do dia a dia. A vontade de ir ali ao cinema. Não, é uma vontade muito maior que permeia todas as circunstâncias da nossa vida. É uma vontade que significa a expansão da vida. Então, é aí que Carroll e Nietzsche se juntam. Eles são amorais, isto é, eles não se preocupam com as questões morais, com as questões religiosas, de pecado, de não pecado. Carroll e Nietzsche, eles são muito parecidos nesse sentido. Então, eles se afastam de Telemann e porque eles não estão preocupados em desconstruir a moralidade e não estão preocupados em estabelecer nenhum tipo de lei, nenhum livro da lei, nenhum tipo de dogma ou de resquício de religiosidade. Não, eles estão preocupados com algo mais filosófico. No caso, Nietzsche, ele é mais racional, mais voltado para as ideias racionais, apesar de quererem transformá-lo no místico. Já Carroll é mais voltado para as ideias místicas, as ideias do ocultismo, da magia, só que Carroll é um cientista, Nietzsche um filósofo. É importante lembrar. Então, tanto Nietzsche quanto Carroll, eles compreenderam que a religião ela é um projeto para simplesmente camuflar o sofrimento, domesticar a humanidade. Então, eles criticam o tempo todo a religião. Porque, para eles, esse projeto de você ter uma religião é contrário justamente à vontade de potência. Porque não ajuda a expandir a vida, mas sim contrair a vida. A gente observa isso com os dogmas das religiões, que impõem uma série de pecados, de restrições que os seguidores devem obedecer sem exatamente questionar. A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, as igrejas voltadas para Deus cristão, elas são realmente, por exemplo, a síntese do que eu estou falando aqui. Por conta justamente desses dogmas, por conta justamente dessas restrições. Mas é importante também a gente pensar em quando que o Carroll, ou seja, o pai da magia do caos, se afasta de Nietzsche em 2 pontos. Primeiro, ele não se preocupa em apenas quebrar os paradigmas, expor suas contradições e limitações, mas sim em apontar qual é o benefício em usar cada um dos paradigmas como fonte de potência. Então, como eu falei no outro vídeo, o problema não seria o paradigma em si, mas o apego exagerado a ele. Já para Nietzsche, o problema seria o paradigma em si. O Carroll, ele não rejeita as religiões ou os paradigmas das religiões como um instrumento. Ele acha que a gente deve usar as religiões, usar os paradigmas como fonte de magia. Se isso servir pra gente, então que seja. Só que ele sempre aponta o problema justamente das restrições, dos dogmas que a gente apontou aqui. Outra questão em que divergem é que o Carroll é muito dualista. Ele apresenta o dualismo no Libero e Psiconauta justamente para sistematizar o pensamento dele. É isso que os filósofos, os pensadores fazem. Eles sistematizam o pensamento.
eles colocam conceitos, eles apresentam os conceitos, eles dão significado à vida, eles criam justamente a vontade de potência. No caso, o Carroll pegou a dualidade para apontar como o mundo funcionava. A gente já estudou isso quando a gente foi ver o Liber Nua e Psiconauta. Já Nietzsche, ele tem uma visão muito mais holística, ou seja, muito mais aberta a respeito da vida e da morte. Ele não fica se apegando apenas a conceitos maniqueístas. Ele despreza muito esse maniqueísmo. Então, a meu ver, o Nietzsche, nesse caso, ele é importante para a gente sair da dualidade e enxergar o mundo de uma maneira holística. Só que eu devo dizer uma coisa para vocês. A dualidade, enquanto um paradigma, novamente, Magia do Caos sendo metalinguagem aqui, falando sobre si mesma, ela pode ser uma boa ferramenta para a gente enxergar o mundo assim, né? Para a gente entender rapidinho o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você quer ter uma visão maior, você busca a visão holística, a visão que quer globalizar, que quer, enfim, estudar o todo e não apenas as partes, e você vai encontrar muitos ocultistas e até mesmo os caotes, ou seja, os magos do caos sendo holísticos e não apenas duais. Eu me considero mais holística do que dual. Nietzsche e Carroll, eles vão se aproximar novamente quando eles vão desprezar a autoridade. Então, isso é algo que é incomum dentro do ocultismo, porque o ocultismo geralmente ele vai te apontar diversas ordens com hierarquias muito fixas, com questões de autoridade muito gritantes, porque você vê aí sempre jogos de poder, jogos de autoridade entre um sacerdote e outro, seja da bruxaria, da magia, ou seja, até mesmo de outros paradigmas espirituais. Aqui eu vou englobar todos os paradigmas. Existem muitas questões internas, muitas brigas de ego. Então, Nietzsche e Carroll, pelo menos na teoria, desprezam a questão da autoridade. A gente sabe que na prática o Carroll acabou tentando utilizar da sua autoridade como fundador da IoT para ter ali a sua força maior e poder reinar, isso é uma questão histórica, mas reinar ali como caote principal, e foi rejeitado por conta disso mais à frente de sua história. Mas enfim, isso é papo para um outro momento. Eu achei muito interessante o que o Ciro Mironza colocou a respeito da obra do Nietzsche. Ele diz o seguinte: a obra dele é um elogio à solidão, ao livre pensamento, à comunhão com o superior. É uma união com um Deus que não seja o Deus tradicional da religião, mas o próprio homem, sublimado pelo bem, pela razão, pela sua própria essência, que lhe permite o eterno retorno e atinge sua perfeição na convivência com a natureza, perfeição que o leva a criar continuamente, a viver de modo intenso e transparente da vida, superar-se a si mesmo e projetar-se para o alto e além, para além de suas amarras, com egoísmo e todos os valores estabelecidos pelos governantes, para além da convivência com a massa informe do povo, para além de seus augustos limites. Essa é a questão central do ocultista. É saber entender a si mesmo, é procurar ir além, é entender a sua vontade de potência. A minha potência é aquilo onde eu posso chegar, é realmente aquela força que me move. Qual que é o meu motor? O que me move na bruxaria? O que me move no ocultismo? Quanto maior é a potência, maior é o meu poder, maior é a minha vontade, maior é a minha vontade de expandir, de criar. Por isso que dentro da magia do caos, nós somos deuses, nós somos criadores, nós somos co-criadores, nós estamos o tempo todo estabelecendo a nossa vontade, colocando a nossa vontade sobre o mundo, criando, sendo Deus. Por isso, num dos capítulos de Véro, eu falo a respeito disso, como ser Deus, como criar um Deus. E a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas antes a gente precisa estudar
diversos conceitos para que a gente entenda isso. Portanto, dentro da magia do caos, o ideal é que você seja um livre pensador, que você não se atenha ao que eu falo aqui, que você busque sua informação, que você crie o seu universo, sendo um livre pensador. Assim você vai evitar qualquer tipo de absolutismo psicológico, absolutismo filosófico, absolutismo religioso. Você vai evitar de se apegar a qualquer religião, a qualquer filosofia, até mesmo ao que você acha que deveria ser magia do caos, porque você vai estar sempre se expandindo. Então eu coloquei aqui uma questão de doutorado, e é muito interessante porque aqui o doutor, acho que agora ele já é doutor, ele vai falar exatamente sobre o conceito de caos. O que é caos dentro da filosofia? Não mais nos focando naquilo que a gente acha, na simplicidade da palavra caos. Por exemplo, muita gente acha que o caos ele é apenas acidente, uma quebra no sistema, ou ele é algo desorganizado, ou ele é algo ruim. Não, aqui na nossa filosofia, tanto na filosofia de Nietzsche quanto na filosofia da magia do caos, o caos é algo muito maior. É claro que o caos, aqui na página 34, pode se mostrar nos acasos e despropósitos, quando uma ordem no mundo se quebra, quando um hiato deixa escrever o espaço do jogo do mundo. Mas ele diz, caos não é sinônimo de acidente, acaso ou quebra de sistema. Não, não é isso. Mas são justamente os acidentes, os acasos, os despropósitos, as quebras, os bugs, etc. Todos os momentos que evidenciam os limites de uma igualação conceitual do mundo que nos despertam do cochilo dogmático de ler o acontecimento do mundo de forma substancial ou sistêmica. Ou seja, o caos ele está aqui para quebrar o sistema. Eu digo além, o caos é aquilo que permite com que a evolução aconteça. Eu digo evolução no sentido, inclusive, darwinista, inclusive no sentido de que algo aleatório ou aparentemente, veja bem, aleatório acontece e aí você tem o nascimento de uma nova espécie ou a evolução de uma nova espécie ou a diferença nas espécies. Você tem, por causa do caos, o nascimento da diversidade. E é isso muito importante, porque aqui na magia do caos a gente precisa aprender a abraçar a diversidade. Não importa o quanto isso seja difícil para nós, que estamos sempre acostumados com aquilo que a gente conhece. Não, até hoje o acaso e o caos foi mal entendido na filosofia. Ainda são entendidos como oposições às causas, aos fins e aos propósitos. No entanto, os acasos, os acidentes, as quebras, etc., são somente compreendidos como oposição porque previamente já se havia estabelecido uma finalidade nos acontecimentos, porque os acontecimentos já estavam projetados para serem lidos de forma teleológica, seja pela ontologia substancial ou sistêmica. Então daí ele cita Nietzsche para poder explicar o que ele acabou de falar. Quando vocês souberem que não há propósitos, saberão também que não há acaso, pois apenas em relação ao mundo de propósitos tem sentido a palavra acaso. Então aqui eu coloquei a tese dele porque a gente precisa justamente pensar muito a respeito dessa palavrinha acaso, a respeito da palavrinha caos e o que isso significa para nós. Não são capazes de rir do acaso como rir de si mesmos. Lembra a importância da gargalhada para a magia do caos como uma forma, inclusive, de banimento. Aqui, Nietzsche vai resgatar essa importância da risada, essa importância da gargalhada. E é claro que isso, gente, está tudo interligado. Essas ideias não foram tiradas do nada. É claro que Carroll, ao falar da importância da gargalhada, se baseou em Nietzsche, se baseou nisto. Como se deveria rir para fazê-lo a partir da verdade inteira. O caos do mundo depende de uma nova interpretação
do próprio acontecimento do jogo do mundo. Depende uma ontologia que não entenda como exceção, como acidente ou uma quebra das leis necessárias do mundo. Aqui termina a nossa citação ao doutor em relação a Nietzsche e termina também a nossa conversa a respeito da influência de Nietzsche dentro da magia do caos. Então veja, por que Nietzsche foi tão importante? Primeiro, a falar de vontade e de potência, não como palavrinhas que a gente usa no dia a dia, mas como algo muito mais substancial. Vontade e potência que existe em tudo e que significa a nossa expansão, a nossa criação, enquanto não apenas sujeitos, mas enquanto ocultistas, enquanto deuses dentro de nós mesmos. Depois, caos não apenas como acaso, não apenas como quebra no sistema, mas algo muito maior que isso, que está em tudo, aquele responsável para a gente criar uma estrela cintilante, aquele responsável pelo nosso poder. Terceiro, novamente, a importância da gargalhada, a importância de não se ver como algo, como um sujeito, de rir do cosmos, de rir, de obter o riso como uma espécie de gozo, como uma espécie de resposta, como uma espécie, inclusive, de banimento. E quarto e quinto, mais importante, a questão da gente conseguir quebrar paradigmas, criar paradigmas, conseguir entender a diversidade dentro do ocultismo. Então hoje eu acabo aqui este vídeo muito importante a respeito de filosofia e magia do caos, para vocês verem que magia do caos não é brincadeira de tolinhos, não é brincadeira de pré-primário. As pessoas que estão no pré-primário, as pessoas que ainda têm uma mentalidade imbecil, por assim dizer, não deveriam estar brincando este jogo que a gente acabou de falar aqui de magia do caos, porque isso é um jogo para as pessoas que realmente compreendem todos esses conceitos que eu falei aqui. Se você quer realmente entender, eu recomendo que leia o livro Vero, porque aí você vai ver uma coisa se encaixando na outra, um capítulo construído para se encaixar no outro capítulo e por aí vai, e você entender realmente. Também siga os nossos vídeos aqui, nossos vídeos de aula, siga o nosso conteúdo. E se você tiver mais dúvidas ainda, se você quer se aprofundar mais, você ainda tem a opção paga do Apoie-se. Aquelas pessoas que estão doando R$5 já podem participar do meu grupo secreto no Facebook. E as que doam R$10 podem participar do grupo do Telegram. Então veja aí o Apoie-se, a opção de Apoie-se na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.